Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, essa nossa videoaula vai ser um pouquinho diferente. Nessa videoaula a gente vai estar falando sobre o Brasil e a estrutura geológica e no primeiro momento a questão do relevo. A gente vai estar trabalhando a explicação desse conteúdo baseado no livro de Lúcia Marina Alves de Almeida e Tércio Barbosa Rigolin, que é o livro Fronteiras da Globalização, Espaço Geográfico Globalizado, a partir do terceiro ano, né, o volume 3, destinado ao terceiro ano. Então, baseado nisso, pessoal, a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre a questão da estrutura geológica e as formas de relevo. Aqui, como a gente pode ver, na primeira figura a gente já vai estar observando essa questão da ação do tempo, e tanto dos agentes exógenos quanto dos endógenos, onde a gente consegue visualizar essa figura de um cânion, né, entre uma montanha, uma cadeia de montanha e outra, e ali forma-se um cânion. A gente, na região de Santa Catarina, entre a região de Santa Catarina, a região também, principalmente dentro da região do Rio Grande do Sul, a gente tem muito a presença desses cânions, né? Então, a estrutura, no primeiro momento, a gente vai falar sobre a estrutura geológica, e dentro da estrutura geológica, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de escudo cristalino, a gente fala de bacia sedimentar e dobramentos antigos. Por quê? Por que a gente não fala de dobramentos modernos? Porque os dobramentos modernos, eles são algo que é mais recente, tá? É de uma transformação, é de uma ação mais recente, de uma ação endógena, tá? De uma ação interna. Então, a gente vai ver que a nossa estrutura, ela é uma estrutura de um resfriamento muito antigo. Então, provavelmente, quando houve a formação da Terra, provavelmente não, os estudos apontam isso, que quando houve o resfriamento da Terra, quando formou-se o nosso planeta, começou a solidificar o nosso planeta, a gente começa a nos deparar com alguns aspectos que a gente tem hoje. Então, dentro disso, principalmente, foi formados a criação dos nossos escudos cristalinos. Mais tarde, começaram as formações das demais estruturas. Então, quando eu falo de escudo cristalino, eu estou falando que é muito antigo, que é lá da época pré-cambriana, e que o nosso território é composto por grande parte desses escudos cristalinos. Então, esses terrenos, eles foram se formando e eles têm uma riqueza de minério muito forte, principalmente do ferro, do manganês, da bauxita, do ouro. Aí a gente vai ver encontrando ouro lá no século XVI, XVII, com o movimento de bandeiras no Brasil, falando um pouco historicamente, começaram a aparecer ouro na região das Minas Gerais, na região de Goiás, até mesmo na região ali próxima ao Mato Grosso. Então, com isso, a gente também tem outra estrutura geológica, que é a bacia sedimentar. As bacias sedimentares são já mais recentes. Elas foram formadas principalmente durante as eras paleozoica, mesozoica, cenozoica, e eles ocupam grande parte, essas bacias ocupam grande parte da nossa região, do território brasileiro. E elas são divididas em pequenas bacias e em grandes bacias. Tá? Já os escudos cristalinos, a gente vai ver que realmente o nosso território é basicamente dividido entre escudo cristalino e bacia sedimentar. Só que também tem outro fator que foi colocado, que é o dobramento antigo. Então, esses dobramentos antigos, podemos dizer que se existe um dobramento moderno, que é uma cadeia de montanhas que foi criada com ação de pouco tempo, os dobramentos antigos, eles são aqueles dobramentos, aquelas regiões com altitude maior, onde formam cadeias de montanha e que elas já estão estáveis.
Tá? O que diferencia entre um dobramento antigo e um dobramento moderno? O dobramento moderno ele é mais recente, ele é instável, ele é quebradiço. O que a gente tem de representações de dobramentos modernos aqui no Brasil? Não temos, mas temos na América do Sul, a gente tem a Cordilheira dos Andes, que ela é resultado de um dobramento moderno. Então, com isso, o que acontece? A gente vê que as montanhas, elas foram formadas e ela é muito espigada, muito espetada, cheio de espetos. E com isso há uma instabilidade muito grande, porque ainda estava em formação. Com o passar dos anos, aquilo vai se deteriorando e aqueles espetos, eles vão começando a ser mais planos naquela região. Começa a ter os desgastes, tanto endógenos quanto exógenos, tá? Tanto a ação própria interna da Terra, quanto os outros agentes, como a chuva, o vento, que começa a transformar aquela região. Tá? Com isso, a gente vai ver, né, que falar um pouquinho sobre a dinâmica da Terra. Tá? Então, essa dinâmica da Terra, ele vai trazer sobre essa questão interna e externa, sobre os agentes tanto internos quanto externos. Quando a gente fala de agentes estruturais, a gente está falando de agentes internos. Quando a gente fala de processos endógenos, a gente está falando de processos internos. Quando a gente está falando de exógenos, a gente está falando de externo. Quando a gente está falando de agentes culturais, esculturais, a gente está falando de a ação de fora para dentro. Tá? Então, sempre o escultural de fora para dentro e é considerado exógeno. Pode ser de um processo exógeno. E quando eu falo de estrutural, eu falo de endógeno, no caso, de dentro para fora. Tá? Então, há uma expressão que fala que a Terra é uma panela de pressão. E realmente a Terra é uma panela de pressão. E ainda digo mais, a Terra é uma panela de pressão sem um pino. Tá? Sem aquela válvula de escape. Então, as válvulas de escape do nosso planeta, que ele é baseado, dividido, basicamente, a camada da Terra é basicamente dividida em núcleo, manto e crosta. Né? A crosta, a parte mais dura, onde a gente pisa, o manto, aquela parte magmática, principalmente magmática, pastosa, e temos o núcleo. Né? Claro que a gente tem camadas de transição ali entre uma camada e outra, mas basicamente são essas três camadas. E o que acontece? A Terra, ela consegue respirar, porque dentro do planeta mesmo, realmente é um turbilhão. Imagina a temperatura que não está ali dentro e como que ela faz para poder tirar aquela pressão de dentro da Terra. Então, o que acontece? A pressão de dentro da Terra, ela sai basicamente pelo movimento das placas tectônicas, pela questão também de falhas geológicas que a gente encontra, e também por outros pontos, como através de respiros, através de vulcões, através de poços. Então, tudo isso facilita com que a Terra ela consiga liberar toda aquela pressão que tem dentro dela. Então, a dinâmica interna da Terra, realmente, ela é uma dinâmica que ela sofre muita pressão. Então, com isso, a gente vai ver e a gente fala e estuda, principalmente em geografia, num primeiro momento, a gente tem uma concepção de mundo que não existe terremoto no Brasil, não existe tsunami no Brasil, não existiu. Realmente não tem na magnitude que a gente encontra. Realmente os epicentros ficam afastados do nosso
país, e quando são muito próximos à região, a magnitude, que é a questão da verificar o quanto ele realmente ele foi forte, né? Ele vai ter uma escala e ali ele vai ter a magnitude, que é a escala maior. Então ele vai apontar dentro da escala Richter qual que realmente é a magnitude desse terremoto, ou até mesmo no caso de uma tsunami, né? Com isso, a gente vai ver que o Brasil ele teve realmente a presença de terremotos e tem a presença de tremores no nosso país. Tanto que o ano de 2020 ele foi marcado por em torno de 248 tremores de terra que aconteceu no nosso país. Um dos tremores ele alcançou 4,6, que foi do dia 30/8 de 2020. Então, realmente, se a gente for ver, o que torna diferente é que a gente não está tão próximo tanto das extremidades das placas tectônicas, tá? Mas a gente tem alguns países ali que beiram ali a parte continental da América do Sul e que fazem bem o contorno da placa, dessa placa que se chama placa sul-americana, tá? Que fica ali na extremidade, principalmente do continente sul-americano, na parte em direção ao Chile, tá? Então, com isso, pessoal, o que a gente tem que entender é que a magnitude talvez não seja tão alta quanto outros locais, mas sentir, tá? Talvez o epicentro também não seja tão próximo, mas sentir e ter a presença de tremores no Brasil, realmente isso acontece, tá? E acontece com muita frequência. Outra questão que é muito comum a gente não associar é que, primeiro, a gente tem placa tectônica e a gente está em cima de uma, então provavelmente não vai estar sendo afetado diretamente. Entretanto, a gente tem algumas falhas, tá? Talvez não é tão forte e tão evidente quanto a falha de San Andreas, nos Estados Unidos, que se torna muito visível, né? Até mesmo foi questão foi muito utilizada, foi muito explorada dentro de filmes, né? Até, se não me engano, o filme Vulcano, vários outros filmes foram tratando dessa falha que existia na região de San Andreas. Então, com isso, o Brasil também possui algumas falhas, como apresenta aqui nesse mapa. Perdão, deixa eu voltar aqui no mapa da página 41. Como é apresentado aqui nesse mapa, a gente vê que tem algumas falhas que possui, tanto na região da Bahia, Minas Gerais, aqui, indo para Goiás, quanto na região amazônica, e também a gente tem uma falha nessa região aqui, que é a região, principalmente onde vai desembocar ali a questão do rio Amazonas, ali na saída do rio Amazonas, a gente também tem algumas inícios de falhas ali. Então, essa só para a gente poder se apropriar um pouquinho mais sobre o conteúdo, sobre essa questão da dinâmica interna do nosso país, né, e para a gente poder entender um pouquinho melhor. Agora, falando de uma dinâmica externa, a gente, dentro das ações externas, a gente vai ter muita questão da criação de relevo, principalmente pela ação exógena, né? Esses exógenos, esses agentes exógenos, também podem ser chamados agentes esculturais, que é a questão do vento, que é a questão da chuva, principalmente a questão mais da chuva, ela pode ser influenciada muito pela questão da ação do homem, né? Então, essa questão da erosão, ela é muito da ação do homem,
Então, principalmente com a retirada da vegetação local, a gente vê que aquele solo ele fica desprotegido e começa a criar aquele processo de erosão, né? Então, com isso, começa a criar um grande problema que mais tarde a gente vai trabalhar, que são as questões ambientais, como até tinha acontecido e até para próximas aulas eu vou tentar me apropriar um pouco mais sobre esse conteúdo, sobre a questão da desertificação da região do Rio Grande do Sul, onde houve um desmatamento muito forte ali na região para plantio, para criação de gado, para criar campos, e com isso o solo local não se adaptou muito bem ao estilo de grama, e acabou que começou a criar uma área desértica realmente. Então, houve a desertificação dessa região. Então, depois a gente vai estar trabalhando um pouco mais a fundo isso, e também a questão dos biomas. Mas indo agora para a classificação do relevo, a gente tem 3 autores que a gente utiliza muito dentro da geografia para definir a classificação do relevo brasileiro. O primeiro momento, a gente teve o Haroldo de Azevedo, logo em seguida a gente teve o Aziz Absaber, e também mais tarde a gente teve a figura de Jurandir Ross. Então a gente vai ver cada um deles e qual o tipo de classificação, como que eles utilizaram para classificar o relevo do Brasil. No primeiro momento, a classificação de Haroldo de Azevedo, que foi por volta da década de 40, que ele começou a desenvolver esses trabalhos, ele definia basicamente o relevo brasileiro. Ele dividia basicamente em 8 unidades de relevo, como é apresentado aqui embaixo, nesse mapa aqui, classificação do relevo brasileiro, no caso, por Haroldo de Azevedo, que ele traz as 8 regiões, as 8 unidades de relevo que possuíam o nosso país. E ele faz uma subdivisão entre planície e planalto, é basicamente isso o estudo dele. E ele traz que planície é tudo que for abaixo de 200 metros, e planalto tudo acima de 200 metros. Essa é a explicação de Haroldo de Azevedo e a classificação que ele utilizou para poder descrever o relevo do Brasil. Já mais tarde, a gente vai ver que entrou na década de 60 a figura do professor do departamento da Universidade de São Paulo, da USP, o Aziz Absaber, que ele fala sobre o quê? Ele muda essa teoria não é que ele muda a teoria, mas ele cria um estudo contradizendo essa teoria de Azevedo, falando dos 200 metros acima para planalto e para baixo planície, e ele disse que não, ele acredita realmente que seja semelhante a esse estudo, mas ele já divide a questão do relevo, ele, no lugar dele ter propriamente em sua classificação 8 unidades, ele já traz 10 na sua classificação, e ela apresenta o planalto e a planície com outro sentido. Ele diz que onde predominam os agentes de erosão são considerados planalto, e aonde são depositados esses sedimentos são considerados planícies. Então, com isso, ele quer dizer que tudo onde há uma erosão e um processo de deteriorização e onde vai começando a criar resíduos para depositar numa bacia sedimentar, isso é um planalto. E todo aquilo que recebe é considerado uma planície. Essa é a classificação de acordo com Aziz Absaber. Então, mais tarde a gente vem a classificação, principalmente em 89, que ganhou força, também da USP, né? A gente tem que frisar que os 3 eram da USP, né? Então, com isso, provavelmente foi uma continuação de um estudo de um do outro, né?
E com isso a gente vê a classificação de Urandi-Ross como o quê? É uma classificação um pouco não, ela teve muita participação no sensoriamento remoto e, no caso, imagens de satélite de avião. Então, isso facilitou para a construção de uma nova percepção do relevo brasileiro. Ele deixou de ver o relevo brasileiro em 2D e ele começou a utilizar a visão de cima para baixo. Ele começou a conseguir ver realmente as características. Então, a classificação do relevo não utilizava mais planalto e planície a partir daqueles 200 metros e nem com a questão somente dos agentes de erosão. A partir dali, eles começaram a levar em consideração o quê? N aspectos, desde a questão hidrográfica, a questão de vegetação, questão de bioma. Então, tudo isso foi levado em consideração para fazer uma nova classificação, uma reclassificação, digamos, do relevo brasileiro, aonde que foi criado esse mapa. Hoje a representação de relevo, a classificação que a gente mais utiliza é a de Ross. Tá? E com isso ele traz, além do planalto e da planície, ele traz uma outra questão muito forte, que é a questão da depressão. Tá? Ele disse que dividiu que existia tanto as planícies quanto os planaltos, mas existia também uma outra forma, uma outra definição, um outro tipo de relevo que se chamava depressão, que são aquelas áreas que são abaixo do nível do mar. Fácil de entender, né, pessoal? Então, só para finalizar, a gente tem outros tipos também que a gente conhece como relevo, né, outros tipos de relevo, que são como a serra, né, a serra é considerada um tipo de relevo, que é realmente uma região mais alta e que é composta por várias, não só uma cadeia de montanhas, mas por uma região, principalmente às vezes ela se estende como a Serra do Mar, né, a Serra do Mar, a serra que a gente tem aqui na região catarinense também, né? Então, com tudo isso, a gente vai ter com esse terreno acidentado e com grandes desníveis, mas também muito íngreme, a gente vai ter as serras. Tá? As costas, né? As costas, elas são consideradas uma forma de relevo que apresenta uma vertente íngreme, mas não tanto quanto propriamente uma serra. A gente tem os morros, que eles são definidos como feição do relevo e pouco elevado, no caso 100, 200 metros. A gente, às vezes, tem propriamente num terreno morros. Então, é quando a gente trata mais de uma forma específica, né, uma forma mais reduzida. Tá? E também a gente tem a questão tanto das falésias, né, que são também consideradas escarpas formadas pela erosão marinha, né, que principalmente a gente tem isso na região nordeste, e também temos as chapadas. As chapadas também são planaltos, basicamente são áreas de planalto, que eles sedimentaram e criaram uma região mais plana, e baseado nisso, o planalto ele deve ter uma altitude média ou superior a 600 metros de altura. Ali a foto ao lado, a gente tem a Chapada Diamantina, né, que fica na região da Bahia, e apresenta muito bem o tipo de relevo chapada, né. Pessoal, então seria isso. Tá, a próxima aula a gente vai estar discutindo um pouquinho mais sobre a questão clima, bioma e até mesmo as questões ambientais que o Brasil enfrenta, os problemas ambientais. E espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bem claro, e aguardo vocês na próxima videoaula. Tchau, pessoal.